porque está chegando a nossa campanha eleitoral municipal. E uma pesquisa, a pesquisa Real Time Big Data para a Prefeitura de São Paulo aponta um empate técnico. Na verdade, alguns empates técnicos. O deputado federal Guilherme Boulos, do PSOL de São Paulo, conta com 34% da preferência de votos contra 29% do atual prefeito Ricardo Nunes, do MDB. Ao se considerar a margem de erro, os dois pré-candidatos estão empatados. A margem de erro é de 3%, para cima ou para baixo. Guilherme Boulos, 34%, Ricardo Nunes, 29%. E aí, os seguintes: Tabata Amaral com 10%, Kim Kataguiri com 6%, Maria Helena, do Partido Novo, com 1%, Padre Kelmon com 1%, e aí outros números interessantes também. Brancos e nulos, 10%, não sabem ou não opinaram, 9%. Boulos e Nunes empatados e Tabata em terceiro, com Kim Kataguiri também empatados. Pesquisa Real Time Big Data. Meus amigos, vamos render este assunto primeiro nestes dois que estão em primeiro lugar, né? Ali com o Boulos com uma certa vantagem, mas na margem de erro, tecnicamente são considerados empatados. Como é que você vê, Mano Ferreira? Primeiro, bom dia, Koba, bom dia aos colegas, bom dia à nossa audiência da Jovem Pan. Olha, o cenário que se constrói é o de um começo de corrida eleitoral, vale lembrar, estamos apenas no começo, onde os dois representantes de cada polo aparecem na frente. É curiosa a estratégia do Ricardo Nunes de se colar no bolsonarismo, né? Dado que ele foi à manifestação, o que, na minha visão, acaba sendo uma estratégia suicida, dado que, nas últimas eleições, os candidatos do bolsonarismo perderam na capital paulista. Mas o que a gente vê nesse primeiro cenário é essa tentativa de solidificar a campanha em São Paulo como uma reprodução da polarização nacional. Se isso de fato acontecer, será uma grande pena para a cidade pela falta de debate de conteúdo, daquilo que de fato são as propostas para o município de São Paulo. Afinal de contas, o prefeito, seja lá quem ganhe, não será nem Lula nem Bolsonaro. E aí, Felipe Monteiro, como é que você vê a chegada agora de Ricardo Nunes empatando na liderança com o Guilherme Boulos? Vai ser uma eleição acirrada, né? Vai ser uma eleição completamente definida só no final. A gente não vai saber quem vai ganhar as eleições até o final delas, né? Eu não estou antecipando o resultado das eleições, não. Mas, de fato, né? Se o Nunes e o Boulos conseguirem trazer a polarização nacional para São Paulo, e a Tabata e o Kim, que ainda não tem o partido político, não conseguir romper essa polarização, essas eleições vão ficar entre os dois, vão ficar entre o Boulos e o Ricardo Nunes. A gente vê que está empatado tecnicamente, né? A gente não sabe ainda para onde vai essas eleições, vai ser definida só realmente nas últimas semanas. Agora, o que a gente tem que fazer, e que eu acho que o cidadão de São Paulo tem que cobrar tanto do Boulos quanto do Nunes, é sair dessa polarização. Para o cidadão de São Paulo, o importante é saber qual o tempo que vai esperar na fila do posto de saúde para ser atendido, quanto tempo vai demorar o ônibus chegar para poder chegar no seu trabalho, né? Ou seja, tem questões municipais, questões locais muito mais importante do que a polarização e do que o conflito entre o Lula e o Bolsonaro, não é? Então, o povo de São Paulo quer saber quais são as soluções para os problemas da cidade de São Paulo. Então, eu espero ver tanto o Nunes quanto o Boulos começarem a discutir, de fato, as questões relacionadas com o município de São Paulo. Não dá para querer trazer a todo momento essa questão da polarização nacional para o município de São Paulo. E o Nunes, como bem disse o Mano, ele reforça essa estratégia do Boulos quando vai na manifestação convocada pelo Bolsonaro e pelo Silas Malafaia na Paulista. Ou seja, o próprio Nunes consegue trazer essa discussão e essa polarização nacional para a eleição de São Paulo, o que é uma estratégia suicida. Porque, como bem disse o Mano, todos os candidatos do bolsonarismo perderam em São Paulo. Na última eleição, o Bolsonaro apoiou o Russomano. Perdeu de longe, não é? Nas eleições em nível estadual, não é? O Haddad ganhou no município de São Paulo para governador e o Lula ganhou
para presidente da República no município de São Paulo. Ou seja, querer trazer o Bolsonaro para as eleições é uma estratégia suicida do Ricardo Nunes. Mas mesmo assim, está empatado tecnicamente com o Boulos. Ô Diego, como é que você vê essa avaliação do Felipe? Só para trazer aqui os dados, foram ouvidas 2.000 pessoas entre os dias 1º e 2 de março, ou seja, depois dos atos da Paulista, né, da manifestação convocada pelo ex-presidente Bolsonaro e pelo Silas Malafaia. E olha só um dado interessante entre o Ricardo Nunes e o Guilherme Boulos em um eventual segundo turno. Empate também, dentro da margem de erro, só que dessa vez invertendo o polo. O Ricardo Nunes teria 51% contra 49% do Guilherme Boulos. Ele ultrapassaria, claro, que mantendo-se empatado na margem de erro. Como é que você vê, Diego Tavares? Bom, Koba, eu concordo em geral com o que disse o Mano, com o que disse o PP, só discordo exatamente desse ponto de que apostar no bolsonarismo seria uma estratégia suicida. Esse cenário de empate, vamos lembrar, ele está se consolidando a partir justamente da manifestação do último dia 25. Até então, o Boulos tinha ainda uma certa vantagem em relação ao prefeito. Mas tem um outro ponto muito interessante para a gente chamar um holofote aqui para discussão. A Marta, esperava-se que ela iria agregar mais pontos às intenções de voto do Guilherme Boulos. E a gente viu que, na verdade, o Guilherme Boulos se manteve ali onde ele já estava. Então, aquela ideia de que a chapa Boulos e Marta Suplicy seria uma chapa pão com pão, está se mostrando uma realidade. A Marta não está trazendo um eleitorado distinto daquele que o Boulos já tinha. O Ricardo Nunes, por sua vez, a gente observa que a cada passo que ele dá para mais perto do bolsonarismo, cada vez que ele fica mais próximo do bolsonarismo, ele vai consolidando esse cenário de empate técnico no primeiro turno e até mesmo de um empate já vitorioso no segundo turno. Eu acho que realmente o que vai fazer a diferença aí é a pauta que nós vamos entrar agora, possivelmente, que é a Tabata Amaral, que está pontuando aí incríveis 10%, que tem um potencial de votos muito grande, enfim, eu acho que vai ser a grande figura que vai determinar o resultado dessas eleições. Já que você falou da Tabata, a deputada federal, pré-candidata à Prefeitura de São Paulo, Tabata Amaral, do PSB, criticou o deputado federal e também pré-candidato Guilherme Boulos por excluir seu nome em um post nas redes sociais, um post a qual ele cita resultados da pesquisa de intenção de voto para a Prefeitura de São Paulo e não cita a Tabata Amaral concorrendo. É claro que ele deixa claro ali que ele venceria qualquer bolsonarista e exclui a Tabata. Mas esse foi o segundo post. Exato. Porque o primeiro era Boulos vence qualquer adversário. Ah, então teve uma E aí a crítica apareceu e ele fez um segundo post trocando a palavra adversário por bolsonarista para tentar justificar por que excluiu Tabata do seu post. Ah, então já foi com a justificativa. Júlia Lucy, bem-vinda. Eu quero te ouvir sobre exatamente esta indignação de Tabata Amaral. Por que ela não está aparecendo na pesquisa do Guilherme Boulos? Será que isso é revelador por parte do pré-candidato Guilherme Boulos? Bem-vinda. Oi, bom dia a todos, bom dia, queridos. Com certeza, né? Eu concordo bastante com o Diego quando ele diz que a Tabata é um elemento determinante nessa eleição. E a Tabata, ela tira votos principalmente de Guilherme Boulos. Então, faz parte de uma estratégia muito clara dele de tentar amenizar a força dela, o apelo dela. A Tabata, ela dialoga muito bem, né, com setores do centro, da centro-esquerda, principalmente, e também um pouco da centro-direita. Mas eu discordo do PP quando ele diz que foi uma estratégia suicida do prefeito Guilherme Ricardo Nunes ter ido para a Paulista no dia 25, porque hoje o brasileiro, por mais que essa polarização ela distancie o brasileiro dos debates necessários, né, para a solução dos problemas reais, cotidianos, o brasileiro ele busca uma identidade clara por parte do seu candidato. Ele não quer correr o risco de dar voto para uma pessoa que defende certas pautas que para ele são muito caras. Então, Ricardo Nunes foi para a manifestação do dia 25 e ele deixou claro o lado dele, o que pensa ele, e a manifestação foi grandíssima, né? Foi um sucesso com a participação de muitas pessoas da cidade de São Paulo. E é importante a gente lembrar também que ao longo do mandato do presidente Lula, algumas pessoas já
começam a questionar o porquê do seu voto no presidente Lula, né? Existe o descontentamento com o aumento da carga tributária, o descontentamento com o excesso de viagem para o exterior, o descontentamento com algumas falas, né? Como o ataque, por exemplo, à comunidade judia, e a gente sabe que existe uma comunidade muito grande no município de São Paulo, né, de judeus. Então, muitas pessoas que votaram 13 e 22 vão acabar não optando mais por votar 13 em decorrência desses descontentamentos, e esse voto tende a ir para o prefeito Ricardo Nunes. O Felipe Monteiro estava pedindo, eu acho que ele quer discordar de você, ô Júlia. Não, eu discordo completamente da Julinha. Né? O Brasil, o povo está cansado dessa polarização. O povo não aguenta mais essa polarização. O povo não aguenta mais ter que ficar entre Bolsonaro e o Lula. O povo não aguenta mais ter essa briguinha que não leva o país a nada, né? Monopolizar o debate no Brasil. O povo está cansado. E isso retrata as eleições que tivemos em 2022. Um pouco mais de 1/3 votou no Lula, um pouco menos de 1/3 votou no Bolsonaro, 1/3 se abstiveram, né? E 1/3 votou branco ou nulo. Ou seja, 2/3 não querem o Lula e 2/3 não querem o Bolsonaro. O povo está cansado da polarização. A polarização só consegue se manter, infelizmente, porque nenhum candidato ou nenhuma pessoa conseguiu trazer o debate para fora desses dois polos e romper a polarização. Por que então que, se o povo não quer mais a polarização, o primeiro e o segundo colocado empatados em primeiro são os candidatos do Lula e do Bolsonaro? Porque tem mais máquina para fazer a campanha. Ia ser do mesmo jeito. Porque tem a máquina você acha que a máquina é que explica eles dois serem os primeiros? Tem duas máquinas consolidadas politicamente no país. A máquina do Lula, a máquina do Bolsonaro. Está cada um usando uma delas. Então, isso dá um impulso para o início da disputa que, de forma alguma, é desprezível. Isso é muito importante. Pode acabar levando ambos para o segundo turno. Mas isso não significa que seja, de fato, a preferência, porque pode ser um segundo turno de rejeição, onde muita gente vote no Boulos porque não quer um candidato alinhado a Bolsonaro e vote no Nunes porque não quer o Boulos. Então, isso não se reflete necessariamente nas preferências. Inclusive, a pesquisa também teve uma outra pergunta que, além de perguntar a intenção de voto já declarada, perguntava você poderia votar ou você não votaria de jeito nenhum. E nesse critério, quando você soma intenção de voto com potencial de voto, que é o poderia votar, a Tabata foi aqui em primeiro lugar. Com expressiva vantagem. Com expressiva vantagem sobre os outros dois. Ou seja, tem bastante gente que já olha para a candidatura da Tabata e considera uma possibilidade. Então, não necessariamente ela é a primeira opção de partida, mas ela pode ser uma opção para muita gente. E isso é algo que não é desprezível. E eu diria que a postura do Boulos em excluir a Tabata nessa divulgação das pesquisas mostra o medo que ele tem desse potencial de crescimento. Sem falar que é uma postura, inclusive, eu diria machista. Porque exclui a mulher da disputa. E é uma invisibilização de uma candidata mulher que é do próprio campo. Aí depois ele vai posar dizendo, não, eu sou um defensor das mulheres. As mulheres têm que ocupar os espaços que desejam. Aí tem uma mulher que ocupa espaço que ele faz com ela, apaga da história. Por quê? Porque tem medo de que ela cresça em cima dele. Mano, vamos combinar o seguinte, falar que isso é medinho e falar que isso é machismo, você está banalizando o que é machismo. Quando o Valdemar da Costa Neto... A questão ali da publicação do Boulos, claramente ele estava se comparando com os candidatos da direita, do campo da direita, e não candidato do campo da esquerda. É só você ver a publicação. Ele até faz comparação da intenção de voto dele com o senador por São Paulo, o astronauta lá. Ou seja, é todo momento. Agora, segunda postagem. Querer fazer mimimi e querer ser fiscal da publicação alheia, aí começa a ter preocupação. Então, Valdemar Costa Neto vai ser um GSI agora. Ô, Pepe, peraí. Mas como é que você enxerga ele? Em relação ao quê? Em relação a Tabata Amaral. Em relação ao quê? Em relação a Tabata, quando ele contestou a capacidade dela como gestor... Aí ele foi machista. Óbvio que ele foi machista. Ele foi, claro. Ele é de direita, ele foi machista. O Boulos, que é de esquerda, não é machista nunca. Diego, larga de ser superficial. Uma pessoa, líder partidário do maior partido político do Brasil,
fala que a Tabata não tem condição de disputar as eleições, de ser prefeita de São Paulo, porque não tem experiência administrativa, isso é machismo. E o outro candidato invisibiliza ela no processo eleitoral. Como é que foi? Tirando ela da publicação, dizendo que ela é irrelevante. Dizendo que ela é irrelevante? Claro. Ele disse que ela é irrelevante? Quando ele não coloca ela. Quando ele não coloca ela. Ele disse que ela é irrelevante? Ele está deixando claro. Vamos lá, pera aí, ó. Para todo mundo falar agora, o Diego vai falar e depois a Júlia. Vai lá. Eu só quero puxar, o PP falou aqui de superficialidade. Eu acho que uma das superficialidades que nós estamos cometendo aqui é reduzir a estratégia do Ricardo Nunes a apostar na polarização. Quando ele vai na manifestação do dia 25, por exemplo, eu acho que ele se aproxima de outra figura, além do Bolsonaro, que é do governador Tarcísio, que é o político que tem a maior aprovação na cidade de São Paulo. O Ricardo Nunes, inclusive, foi junto com o Tarcísio para a manifestação, aguardou junto com ele ali no Palácio dos Bandeirantes. Então, eu acho que a aposta do prefeito é a mesma equidistância que o próprio Tarcísio mantém do bolsonarismo hoje. Que forçada de bola. Não é forçada de bola. A manifestação não era pró-Tarcísio, Diego. Para de passar Não era pró-Tarcísio. Não era pró-Tarcísio, era pró-Bolsonaro. Mas ele estava lá adotando a mesma linha do governador. Você está falando que ele foi até a manifestação para ser a manifestação pró-Bolsonaro para se aproximar do Tarcísio? Sem dúvida. Para com isso. Claro. Para com isso. É uma baita estratégia. A Júlia Lucia está pedindo. Vamos lá, Ju. Primeiro que a manifestação do dia 25, se a gente observar as presenças das pessoas que estavam lá, ficou muito claro que extrapolou e muito a figura do ex-presidente Bolsonaro. Né? Inclusive pessoas que potencialmente serão concorrentes em 26 estiveram unidas ali no palanque. Então, a manifestação ela tomou uma proporção e ela foi vista como um movimento da direita brasileira, muito além do presidente Bolsonaro, embora tenha sido convocado por ele porque ele é o grande nome ainda da direita, mas não é apenas o único. A gente já vê algumas figuras tomando uma dimensão independente até do ex-presidente Bolsonaro, e uma dessas figuras é, sim, o governador Tarcísio. Ele goza de popularidade, ele goza de respeitabilidade. A gente pode perceber isso, né, nas participações que ele tem, nos lugares que ele vai. Ele é uma pessoa que já aparece ali em primeiro ou segundo lugar como cotado a presidente em 26. Então, é muito óbvio que tirar uma foto ao lado de Tarcísio no 25 de fevereiro significa, sim, um ganho muito grande para o prefeito Ricardo Nunes. Agora, Pepe, eu concordo totalmente contigo. Eu vejo que as pessoas estão, sim, muito cansadas desse debate de esquerda e direita, mesmo porque, e eu acho que a gente tem uma função aqui extremamente importante, esse debate é pobre. Porque enquanto a gente fica nisso, se eu sou direita, se eu sou esquerda, cadê projeto para país? Então, é óbvio que a gente vai ter uma linha preferencial na hora de votar, mas a gente precisa sim se debruçar em torno de discussão para projeto de país. Agora, só tem um ponto. Por mais cansada que as pessoas estejam, né, dessa discussão, existe ali o eleitor mediano que ainda escolhe o seu candidato com base na capacidade que ele tem de ganhar. O brasileiro não gosta de dar voto em quem vai perder. Essa ainda é uma característica forte do eleitor brasileiro. Então, se ele observa que, e aí isso serve muito para análise do caso da Tabata. Veja, as pessoas gostam mais da Tabata, mas enquanto ela não conseguir mostrar que ela é a viável para o segundo turno, infelizmente ela vai perder voto, por mais que ela seja mais qualificada na opinião das pessoas. E está aí o desafio dela, mostrar que ela consegue tirar o Boulos e ir para o segundo turno.